Fala galera, bem-vindos ao canal, trazendo uma super novidade aqui hoje. Nossa nova planilha para análise em apostas esportivas e futebol. Não é a atualização da planilha aí que você já conhece, da Tiros de Canto. É uma nova planilha, porque essa aqui é uma planilha 3 em 1. Então são 3 planilhas em uma planilha só, porque ela tem 3 recursos diferentes aqui que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Deu muito trabalho para montar essa planilha, gastei muito tempo. Por isso o canal está até parado, não tenho feito muitas análises aqui no canal, porque tomou muito tempo mesmo para montar essa planilha. Mas eu estou bem feliz porque ela ficou uma planilha bem completa para quem quer se aprofundar aí nas apostas esportivas, quer fazer uma análise bem completa do jogo. Ela vai trazer bastante ferramentas aí para você analisar o jogo corretamente. Então vou só mostrar rapidamente aqui, depois eu vou comentar melhor por que ela é uma planilha 3 em 1. Primeiro porque ela tem essa novidade aqui, análise de campeonatos. A gente vai ter várias tabelas aqui de campeonatos. Análise de jogos e análise que a gente já conhece, que já tem na planilha Tiro de Canto. E ela tem também gestão de banca, para você controlar os seus lucros, suas perdas, para você gerenciar suas apostas. Por isso é uma planilha 3 em 1. Aqui na análise de campeonatos a gente vai ter as tabelas de campeonatos. Né? No caso aqui está selecionado o campeonato italiano, a Série A. A gente já tem um resumo aqui da classificação do campeonato, né? Juventus com 42 pontos, Inter de Milão com 39. E aqui a gente tem as tabelas. Primeiro a tabela de classificação, né, vários dados aí sobre a classificação do campeonato. A segunda é uma tabela de gols, vai ter dados mais específicos aí sobre gols. Voltando aqui, a gente tem a tabela de escanteios. Então uma tabela aí de informações sobre escanteios. Voltando aqui, a gente tem uma tabela de cartões. Esses dados sobre cartões são bem difíceis de conseguir, então algum ou outro campeonato a gente não vai ter a informação completa. Mas aqui no campeonato italiano a gente está com a informação bem completinha, né? Todos os times aí com seus cartões computados aqui. Voltando aqui novamente, tem um resumo das ligas. Então a gente pode comparar aqui, são várias ligas aí do mundo todo. A gente pode ver as ligas em que home win, ó, quais ligas que os mandantes ganham mais. Quais ligas têm mais empates, quais ligas o visitante ganha mais, né, as ligas aí que têm maior média de gols, e assim por diante, vários dados aqui, maior liga com ambas marcam. Voltando aqui, a gente tem uma ferramenta bem interessante que é comparar equipes. A gente vai comparar aqui o desempenho geral, é só selecionar os times, aqui já está selecionado Juventus, Inter de Milão. Depois a gente compara aqui a estatística de gols. Vai dar tudo separadinho pra gente, que fica bem mais fácil de analisar do que ficar olhando a tabela. E aqui comparar as estatísticas de escanteios, né? Então bem legal essa ferramenta aí de comparar equipes. Voltando lá para a página inicial, a gente tem análise de jogos. Ela já dá um resumo aqui pra gente do jogo que está selecionado, né? Inter de Milão e Genoa. A gente quiser selecionar outro jogo, a gente vem aqui na lista de jogos. A gente tem aqui todos os jogos que vão acontecer no dia de hoje. Né? Essa lista é atualizada diariamente, é só você clicar aqui no botão atualizar a lista de jogos e selecionar carregar jogo aqui, que vai carregar o jogo que você quer analisar. Aí voltando aqui, você clica nesse botão analisar jogo, análise do jogo. Você vai ter as análises aí do que pode acontecer na partida, né? Aqui a análise principal do jogo, análise em HT, análise em gols, tem aqui as probabilidades e as sugestões para o jogo, e aqui o resumo do jogo, né, vai te dizer o que tem acontecido nessas equipes aí nos últimos jogos. Com a novidade aqui de ouvir resumo, você pode escutar esse resumo em vez de ficar só lendo. Voltando aqui, a gente tem aqui análise de cantos, né, nos últimos 10 jogos, vai te dar a previsão aí de cantos. Voltando aqui, análise nos últimos 5 jogos em escanteios. E aqui o histórico do confronto, vai te dar aí vai te mostrar aqui o que tem acontecido nesse confronto direto entre essas duas equipes, né? Aqui na parte de escanteios, nós vemos que o último confronto aí foi de poucos escanteios, 7 escanteios, mas os 3 anteriores foram de bastante escanteios, né? E aqui no placar a gente tem uma vantagem do Inter de Milão. São 3 vitórias contra 2 vitórias do Genoa. Então voltando lá para o início novamente,
A gente tem aqui a outra planilha, que é a gestão de banca, né, que aqui você vai poder controlar aí seus investimentos. Aqui no botão investimentos e levantamento, você vai botar aqui o valor inicial da sua banca. Depois, nos meses seguintes ou no próprio mês, se você adicionar mais dinheiro, você vai botar aqui que você depositou na casa de apostas. Aqui, se você sacou algum dinheiro. E aqui os outros gastos paralelos, né? Se você gastou com softwares aí, em sites, assinatura de sites. E grupo VIP, né? Que tem gente que gosta de assinar grupo VIP. Eu não gosto, mas eu sei que muita gente aí gosta do grupo VIP. Voltando aqui, você vai ter mês a mês aqui os registros aí das suas apostas, né? Clicar aqui em janeiro, que você vai colocar mercado, a competição, o dia, o jogo, quanto que foi investido, o lucro que você obteve ou a perda, e vai te dar aí registro de todos os jogos, né? Não vou completar, não vou preencher tudo aqui porque vai ficar muito grande o vídeo. Vou botar aqui, por exemplo, fiz uma aposta de R$ 50. Já apareceu aqui. E o lucro, quanto que eu ganhei nessa aposta? Vamos dizer que eu tenha lucrado R$ 40 com esse jogo. Ganhei e lucrei R$ 40. Já me deu aqui, ó, total de R$ 40, um ROI de 80%, né? Dias green, ele não computou aqui porque eu não botei o dia do jogo, né? Então vou botar aqui que foi 2 de janeiro. Então me deu aqui um dia green, 100% de green, né? Que só fiz uma aposta, foi green. Voltando aqui, investimentos, levantamentos, eu vou botar aqui, minha banca era de R$ 200 iniciais. Eu botei 2.000, peraí. 200. Vou voltar aqui em janeiro. Ele já me dá aqui a banca inicial 200. Banca final 240, né? Porque eu ganhei aquela aposta ali de R$ 40. Então é isso, galera. Não vou falar muito mais dessa planilha aqui. Vamos voltar. Esses outros botões a gente vai ter o registro de jogos, né? Os jogos que você analisou aí e salvou. Então assim que você analisar o jogo, você pode salvar para ver sua análise depois para estar postando. E aqui o botão tutoriais e dicas, né? Que nós temos alguns vídeos aí de estratégia de apostas, de tutoriais de como usar a planilha. Então bem legal também separadinho aqui para ficar fácil de vocês acharem. Então, feita essa demonstração rápida aí, a gente vai pegar um jogo para a gente poder demonstrar melhor como funciona a planilha, né? Vou vir aqui em análise de jogos, né? Vamos aqui na lista de jogos. Essa lista aqui já está um pouquinho antiga, eu vou atualizar a lista de jogos de hoje. Guardar o carregamento aqui. Bom, terminou de baixar a lista de hoje. Então vamos procurar um jogo hoje. Pegar um aqui do campeonato inglês. Tem um jogo aqui entre Tottenham e Chelsea. Então a gente vai clicar aqui em carregar jogo. Vai baixar as informações. E já deu aqui o resumo pra gente. Né, o Tottenham está na 7ª posição. Chelsea na 4ª posição. Chelsea tem 29 pontos. Tottenham tem 26. O aproveitamento do Tottenham é melhor aí jogando em casa, né? 71%. O aproveitamento do Chelsea é 63% jogando fora de casa. Tottenham marcou 19 gols em casa, sofreu 7. O Chelsea marcou 20, sofreu 17. Sofreu bastante gols aí fora de casa, né? E aqui para escanteios está empatado aqui o over e under. Então vamos analisar melhor, a gente vai analisar, clicar aqui em análise do jogo.
Tá dando pra gente aqui que o Tottenham tem 53% de chance de vencer a partida, 21% para empate e 26% para o Chelsea. Essas são as informações aqui jogando em casa. Tottenham, como a gente viu, está na 7ª posição, mas jogando em casa a gente tem aqui a colocação dele, ele é o 4º melhor time jogando em casa. É isso que significa essa colocação aqui. Já o Chelsea jogando fora de casa é a 5ª melhor equipe jogando fora de casa. Tem aqui 5 vitórias e 3 derrotas, né? Então até tem um desempenho legal aí fora de casa. O Tottenham em casa tem 5 vitórias. Então tá igual o Chelsea fora de casa, mas a diferença é que ele não tem 3 derrotas, ele tem 2 empates e 1 derrota. Então por isso está dando um aproveitamento aqui de 71% para o Tottenham e de 63% para o Chelsea. Aqui tem os gols marcados, a média de gols. E a média de gols por jogo, né? Tem uma média alta aqui de 3,25 gols por jogo. E o Chelsea uma média de 4,63 gols por jogo. Então são jogos aí que tem saído bastante gols aí nos jogos dos dois times, né? A gente vê aqui o resultado dos últimos 10 jogos, a gente tem muito over. Até destaquei em azul aqui o over 3,5 para realçar bastante, né? Nos jogos do Tottenham são muitos jogos aí com mais de 3 gols, ó. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos com mais de 3 gols. Se a gente levar em conta 2,5, então são 6, né? 3,5 mais 7, 8. 8 jogos aí com mais de 2 gols. Já o Chelsea, embora tenha uma média maior aqui de gols, né? A gente pode pensar que são jogos que tiveram mais gols, mas na verdade a gente tem um jogo aqui que foi 4-4, então saíram 8 gols nesse jogo. Então por isso que é legal aqui essa classificação que a gente traz, porque na verdade 3 jogos apenas aqui saíram mais de 3 gols. Apesar dessa média alta aqui, né? Então, mas levando em conta o 2,5, a gente conta aqui o 2,5 com 3,5, né? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos com mais de 2 gols. Então o Chelsea está com uma média bem alta aqui, bem maior do que o Tottenham. Mas o Tottenham é que na verdade tem mais gols aí por jogo. É que o Chelsea teve muito gols em algumas partidas, né? Então a gente tem a classificação aqui do ataque do Tottenham, né? Tem um ataque forte. A defesa também é uma defesa forte. É um ataque forte porque ele está com uma média aqui de 2,38 gols, uma média bem legal, né? Fazendo bastante gols. Uma defesa forte porque ele sofre menos de um gol por jogo, né? Está com uma média de 0,88 aqui. Já o Chelsea está com um ataque classificado aqui muito forte, né? Porque a média aqui do Chelsea é de 2,5, 2 gols e meio por jogo. E uma defesa fraca, né? Porque ele sofre 2,13 gols por jogo, então está sofrendo muito gol. Aqui a análise do primeiro tempo no HT. A gente tem a classificação no HT também, né? O Tottenham é o 7º melhor time aí no primeiro tempo. Ele saiu ganhando aí o primeiro tempo 4 vezes, né? Tem 4 vitórias. Saiu perdendo aí 3 vezes e saiu empatando uma vez. Mas o Chelsea está com o mesmo desempenho aqui, né? Saiu ganhando 4 vezes, saiu perdendo 3 vezes, saiu empatando uma. Então é o 5º melhor time jogando fora de casa no primeiro tempo. No primeiro tempo aí, o Tottenham tem um ataque razoável, né? Tem uma média de 1,25 gols. Uma defesa forte, uma média de meio gol por jogo. Já o Chelsea tem um ataque forte também, de 1,5 gols no primeiro tempo. Uma defesa forte com 0,88 gols aí sofridos no primeiro tempo. A gente tem aqui o momento do primeiro gol do Tottenham, né? Ele fez 25% do primeiro gol aí entre os primeiros 10 minutos e 25% entre o minuto 21 e 30. Já o Chelsea tem feito o primeiro gol mais aí no primeiro tempo, né? 25% entre os 10 minutos, 13% entre 11 e 20, 25% entre 21 e 30 e 13% entre 31 e 40. Então a chance do primeiro a marcar aqui é o Chelsea, né? Tem 60% de chance de ser o primeiro a marcar no jogo. Previsão de gols no HT, previsão de acontecer pelo menos o gol, 94%. Aqui na tabela de gols a gente vê melhor aí como é o desempenho de gols dessas equipes. Aqui os momentos em que as equipes marcaram gols, né? Então aqui o momento que o Tottenham marcou mais gol foi aqui no minuto 21 e 30, né? Tem 50% dos gols marcados nesse minuto. Já o Chelsea marcou mais aí entre 51 e 60 no segundo tempo, né? 56%. O Chelsea aqui marcou 10 gols no primeiro tempo, sofreu 4. E o Chelsea tem 12 gols marcados ainda no primeiro tempo.
Então não vou comentar mais sobre isso aqui. Isso aqui é uma informação bem interessante, você pode detalhar com mais precisão aí, né? O momento do gol, quem tem mais chance de fazer gol no primeiro tempo, se sai gol no primeiro tempo para as equipes. Só deixar um alerta também, galera, que isso aqui é uma informação bem específica, né? O momento que a equipe marcou o gol. Então são dados bem específicos. Não são todos os campeonatos aí que a gente vai conseguir essas informações. A planilha puxa os dados aí da internet, né? Bota aqui bonitinho pra gente estar vendo. Mas, por exemplo, vai pegar um campeonato aí de segunda, terceira divisão, de repente não vai ter aí anotado o momento que fizeram o gol. Vai ter, pô, marcou 10 gols no primeiro tempo, beleza. Mas que minuto que foi? Não vai te dizer que foi aos 15 minutos, aos 30 minutos. A gente não vai conseguir essa informação em todos os campeonatos. Voltando aqui para a guia principal, só esqueci de dizer que a gente comparou os dados aqui do time mandante jogando em casa e do time visitante jogando fora de casa, né? Mas a gente, nessa guia amarelinha aqui, a gente pode mudar também. A gente pode ver aqui como está o desempenho no geral aqui no campeonato. Ó, já atualizou as informações aqui pra gente. Posso ver aqui também o Chelsea, como é o desempenho geral. Atualizou, ó. No geral, o desempenho das equipes aí não está muito alto, né? O Tottenham tem 51% de aproveitamento e o Chelsea tem até um aproveitamento melhor, está com 57%. Está em quarto lugar, né? Tem um aproveitamento melhor. E eu posso até ver aqui jogando o Tottenham, que é mandante, jogando fora de casa, como é que é o aproveitamento dele. 33%. Então, jogando fora de casa, o Tottenham vai muito mal. Em casa, ele tem um aproveitamento bom, né? 71%. Mas fora de casa, ele joga muito mal. 33%. Já o Chelsea em casa, ó, 52% não é um aproveitamento muito alto também. O Chelsea está meio que equilibrado jogando em casa e fora de casa, né? Na verdade, fora de casa ele está jogando até melhor, 63%. Então, bem legal isso aí, que a gente pode comparar várias situações. No HT aqui também é a mesma coisa, posso botar aqui o HT no geral. HT aqui no geral também. Aí vai atualizar as informações pra gente, né? Até mudou aqui, no geral, quem teria mais chance de marcar no primeiro tempo seria o Tottenham. Então, vou voltar aqui pro padrão, né? Jogando em casa, jogando fora de casa. E passar aqui agora para a guia probabilidades. Então, essa guia aqui dá a probabilidade de acontecer no jogo pra gente, né? A gente espera que saiam 4 gols nessa partida, porque a média de gols aí dos dois times é muito alta. Né? Isso aqui leva em conta a média. Mas aqui as porcentagens aqui que são interessantes, né? Aqui para mais de 2 gols está uma porcentagem de 68% apenas. Para mais de 3 gols apenas 47%. Então pode acontecer 4 gols por causa da média dos dois times são bem altas. Mas a porcentagem de vezes que aconteceram isso, combinando aí o resultado dos dois times, é 47%. Então já fica arriscado fazer uma aposta dessa, né? Então assim, galera, o planilha traz bastante informação, mas a gente tem que analisar direitinho. Tem os placares possíveis aqui para acontecer. Né? Tem chance de 1-1, 1-2, 2-1. Chance de gols nos primeiros 15 minutos, 31%. Isso aqui, galera, a gente tem que levar em conta aqui a planilha de gols aqui, ó. Como eu disse pra vocês, se o campeonato não tiver essas informações completas aqui, ela vai aparecer zerada e vai dar pra gente aqui informação aqui que é 0% de chance para acontecer com os primeiros 15 minutos. Mas aí essa informação vai estar errada, né? Porque na verdade está incompleta aí os dados. Só alertando vocês que tem que prestar atenção, né? Se a gente tiver todas as informações completinhas aqui, ela vai te dar a probabilidade certinha. Senão você descarta isso daqui. Mesma coisa aí para gols a 80 minutos, 19% apenas de chance para acontecer. A gente analisando aqui a planilha de gols, a gente vê que tem os dados certinhos, né? Todas as informações aí sobre os 9 gols marcados em segundo tempo, né? Então vai te dar a informação correta aqui. Chance de gols no primeiro tempo, essa daqui independe daqui do resultado de gols. 94% de chance para acontecer gol no primeiro tempo.
Chance de abrir o placar é o Chelsea, como a gente já falou, né? O Chelsea marca mais gols aí no primeiro tempo. E dá algumas sugestões aqui. É claro que essas sugestões você não precisa seguir à risca, né? Você pode fazer a sua própria análise. É só uma sugestão mais segura que a planilha te dá. Postar em over 0,5 no primeiro tempo, né? Chance de sair um gol no primeiro tempo. Apostar em over 1,5 na partida. Que o over 1,5 a gente vê que está com uma taxa bem alta aqui. Já o over 2,5 já começa a ficar mais arriscado. É apostar para não sair gol após os 80 minutos, porque aqui a gente vê que sai gols apenas 19% das vezes, né? Sugestão X2, você pode apostar aí contra o empate, né? Que é 1,2 aqui, vai aposta contra o empate. Ou apostar aí numa vitória aí, a dupla chance aqui na vitória é um empate do Tottenham, né? A gente já viu aqui na guia principal que é o time que está com mais chance de vencer. A gente vê que 53% não é uma porcentagem muito alta para te garantir a vitória do Tottenham, não. É um número que eu gosto de apostar com certeza aí na vitória. Então, por isso a probabilidade aqui dá uma aposta mais segura. Você aposta na vitória ou no empate do Tottenham. Tá te dando aqui que a equipe que tem mais chance de vencer é o Tottenham. Ambas marcam, tem 67%, não está muito alto, né? Mas a tendência maior aí é que ambas as equipes marcam gols nessa partida. E aqui resumo do jogo. Vai te dar o desempenho das equipes aí nos últimos jogos. A gente tem o botão aqui ouvir resumo, como eu já havia dito. Eu gosto de clicar aqui, embora a fala não seja muito boa, né? Tem que reconhecer isso, mas dá para entender, legal. Porque enquanto eu vou ouvindo, eu vou analisando esses dados aqui que a gente tem em volta. Vou vendo com cuidado o desempenho e ouvindo eu consigo analisar melhor. Então eu vou clicar aqui só para vocês saberem como é. O time do Tottenham Hotspur ocupa a 7ª posição no campeonato e vem de vitória por 1-2 na última partida. Jogando em casa tem um aproveitamento de 71%, tendo conquistado 5 vitórias, 2 empates e 1 derrotas, tendo marcado 19 gols e sofrido 7. Possui um ataque considerado forte com uma média de 2,38 gols marcados e uma defesa considerada forte com uma média de 0,88 gols sofridos. Analisando seus últimos 10 jogos, foram 8 jogos com mais de 2 gols e 2 jogos com menos de 3 gols, tendo ambas as equipes marcado gols em 80% dos jogos. Nas suas últimas 5 partidas disputadas foram 3 vitórias, 0 empates e 2 derrotas. O desempenho do Tottenham Hotspur é melhor em casa. Então, galera, viu? Quanto a gente vai ouvindo, a gente vai analisando os dados. Para mim, fica bem mais fácil de analisar assim. Aqui no finalzinho, né, disse que a gente já tinha falado para vocês aí que o desempenho do Tottenham é melhor em casa, como a gente viu lá, né? E aqui embaixo, analisando o resumo do Chelsea, não vou clicar aqui para ouvir porque demora. A gente vê que o desempenho do Chelsea é melhor fora de casa. Então a gente vai ter um confronto aí interessante, né? Com dois times, o time que está mandante é melhor em casa e o time que está visitante é melhor fora de casa. Então é um jogo bem interessante aí. Voltando lá para a nossa guia de análise, a gente tem aqui análise de escanteio nos últimos 10 jogos, né? Vamos clicar aqui. Esse jogo está empatado aqui para over e under, né? Porque a gente vê aqui que nos últimos 10 jogos o Tottenham teve 40% de over, 60% de under. E o Chelsea foi o contrário, né? Foi 60% de over contra 40% de under. Então aqui ficou um empate mesmo. A expectativa aí com base na média de 9 escanteios. Então a tendência é que está neutra, né? Que pode acabar acontecendo o over, pode acontecer o under. Por causa desse empate aqui, a tendência só pode ser neutra mesmo. A gente tem de 50% aí para 10 cantos, né? E o que eu acho bem perigoso é apostar em over, porque aqui em 11 escanteios tem 35% apenas, então. Porcentagem bem baixa aí para 11. A gente vai analisar aqui os últimos 5 jogos, né? Vamos voltar aqui, os últimos 5 jogos. Se a gente pegar os últimos 5 jogos, a gente tem uma tendência para over, né? Saiu bastante escanteios aí nos jogos recentes. O Tottenham aqui já mudou, né? Tem 60% para over, contra 40% para under.
Já o Chelsea tem 80% para over contra 20% para under. Então, se a gente levar em conta apenas os 5 jogos, nós temos aí uma chance boa para acontecer o over. A gente já tem aqui 10 cantos com 70% e 11 cantos com 60%. Já aumentou bem, bem legal, né? Só que assim, isso aqui é uma particularidade minha. Eu gosto de apostar, eu gosto de confrontar esses dois resultados. Clicando aqui em cima, em vez de a gente ficar voltando aqui, a gente pode mexer na planilha pelas guias aqui em cima, não esqueci de falar isso. Então, bota aqui 10 cantos, uma expectativa de 9 escanteios aqui, tendência neutra, está empatado aqui o over e under, e 5 últimos jogos nós temos aí uma tendência para over, com 10 cantos, né, de expectativa, 70% para over e 30% para under. Mas eu gosto de apostar em escanteios quando a gente tem um resultado parecido aí, tanto para os últimos 10 jogos quanto para os últimos 5 jogos. Porque os últimos 10 jogos, a gente vê aí como é o desempenho dos dois times, né? Como eles se comportam em escanteios. Tem um número maior aí para a gente analisar. E os últimos 5 jogos a gente vê o desempenho atual. Então a gente vê se ele vem mantendo aí essa forma de jogar aí na parte de escanteios. Então quando dá essa diferença eu não gosto muito de apostar não. Porque fica meio dividido. Recentemente eles mudaram aqui a forma de jogo, né? Tem tido mais escanteios. Mas se a gente levar em conta os últimos 10 jogos, são times aí que não tem jogos com muitos escanteios. Então eu prefiro jogos aí que quando a gente tem a parte de 10 últimos jogos e 5 últimos jogos parecida. Voltando lá, galera, a gente tem aqui o histórico do confronto. Então a gente vai ver aqui, ó, os últimos 5 jogos, o último jogo inclusive foi 4 escanteios apenas. O Chelsea fez 2 e o Tottenham fez 2. Antes disso a gente teve um jogo aqui com 12 escanteios, então foi over. Mas aqui o under tem ganhado, né? São 3 unders contra 2 overs. Aqui no placar o Chelsea ganhou os últimos 2 jogos, mas os 3 jogos anteriores foi o Tottenham que ganhou, né? Então voltando lá, só para lembrar, clicando aqui em análise do jogo, a gente tem as guias aqui de análise do jogo, né? E aqui em cima a gente pode ir direto aí para análise de escanteios, 10 jogos, análise de escanteios 5 jogos, e aqui o confronto direto. Então vamos voltar. Já demonstrado aqui a análise do jogo para vocês, nós vamos ver agora análise de campeonatos. Vou clicar aqui em análise de campeonatos. Está selecionado aqui o campeonato italiano, então vou mudar aqui para o campeonato inglês, né? Procurar aqui na liga, tá como England Premier League. Vou carregar aqui as informações, aguardar carregar aqui. Carregou, tá dando aqui a classificação, abriu aqui Premier League. Então carregou aí a liga pra gente. Então a gente pode ver aqui a tabela, né, de classificação, campeonato inglês. E aqui, galera, separadinho nesse quadrado, a gente tem um atalho aqui pra gente voltar lá para aquela análise de jogo que a gente fez. Então agora, o legal dessa planilha nova é que a gente pode combinar aí as análises com a tabela, com as análises aí direto aí da planilha, né? Então se eu clicar aqui, vou ter a análise do jogo. A gente vê aqui o Tottenham, né, que você tem 1% de aproveitamento. Aí como eu entrei aqui, agora no quadradinho ficou aqui o atalho para as tabelas. Então o Tottenham aqui 71%. Vou só comparar aqui, voltando aqui na tacinha, na classificação, né? A gente tem o Tottenham aqui, ó, com 51% de aproveitamento, mas na verdade isso aqui é no geral, né? Se a gente voltar lá, vamos botar aqui o Tottenham no geral. Ó, 51%. Né? Deixa eu botar aqui em casa. Então a gente pode comparar, em vez de a gente ficar mudando aqui, a gente só volta lá na tabela, a gente vê que no geral, Tottenham está em 7º lugar, tem 51% de aproveitamento, tem 26 pontos no campeonato, né? Tá como uma das equipes aí que tem mais vitórias. Tem muita gente em verde escuro aqui porque, né, são equipes que estão empatadas, né? 7, 7, 7, aqui 12, 12. Então é uma das equipes aí que tem mais vitórias no campeonato. Já o Chelsea tem mais vitórias que o Tottenham, está com 9.
A equipe que tem menos empates, uma das equipes que tem menos empates, né, que está mais claro aqui. E derrotas não está nem entre que tem mais derrotas e nem menos derrotas, está com 6 derrotas. Está com saldo de gols aqui de 6 gols, enquanto o Tottenham está com saldo aqui de 8 gols. E as duas equipes são uma das equipes que tem mais média de gols por jogo, né? A gente pode ver que está em azul escuro aqui, o Tottenham com 3,29. E o Chelsea, a gente vê aqui que está com 3,29 também. São duas equipes com médias, uma das maiores médias de gols marcados, né? Está em verde escuro. A gente vendo aqui a tabela aqui de gols aqui em cima. O Tottenham aqui está com uma média de 3,29, né? 100% dos jogos que saíram gols, então tá aqui 0,5, né? Tá com 100%, então sai gols em todos os jogos aí do Tottenham e do Chelsea também, né? 100% aí para 0,5. Sai gols em todos os jogos do Chelsea. Então não é jogo para 0 a 0. Claro, né, galera, que sempre pode acontecer, a gente faz todas as análises, vê as probabilidades, mas futebol ainda tem aquele lado imprevisível ainda. Pode acontecer um 0 a 0. Mas análise, você faz a análise certinha e a tendência é que não tenha 0 a 0 nesse jogo. Tottenham tem 94% aí para 1,5. Então 94% dos jogos nós tivemos mais de um gol na partida. Já o Chelsea 72% dos jogos com mais de um gol. E assim por diante, né, galera? Não vou falar todas as informações aqui, senão fica muito grande o vídeo. Já está grande, na verdade, né? Vamos passar aqui para a tabela de escanteios. Nós temos o Chelsea aqui, como a gente falou, ó. Não vou apostar em over nessa partida, porque deixa eu analisar aqui a média do Chelsea em escanteios, e tem a pior média aqui de escanteios. Tá com 9,41, é a pior média do campeonato. Então não é um time que é muito bom estar apostando no over não. Claro que pode acontecer, a gente já viu que já teve over nos jogos do Chelsea, sim. Mas ele tem a pior média aqui de todos os times, né? Enquanto o Tottenham também não tem uma das melhores médias não, tá aqui bem embaixo. Mas levando em conta que é uma média superior a 10, né? Então, na verdade, o campeonato inglês está sendo um campeonato bom para passar em escanteios, que os times têm médias altas, né? O Arsenal aqui tem uma média de 13,22 escanteios por jogo. Uma média bem alta, e a maioria dos times aqui estão com médias acima de 10. Praticamente todos, né? Só o Brighton e o Chelsea aqui que tem médias abaixo de 10. Mas a gente vê aqui que o Tottenham ele faz uma média razoável de cantos, né? A favor e contra, não tá a média nada alta aí para os dois. E o Chelsea faz bem mais cantos a favor, tá com até uma média alta aqui de 6,12. Mas ele cede muito pouco, ó, 3,29. Por isso que o Chelsea tem uma média baixa, embora ele faça muitos escanteios, ele cede bem pouco. Outras informações aqui. Nós temos aqui a tabela de cartões também, né? Aqui, galera, como eu falei pra vocês, na verdade, esse time aqui não tá nem aparecendo, né? Pulou um time aqui. Eu ia dizer que não computou as informações de cartões para um dos times aí, mas na verdade tá com 21 times aqui, na verdade ele pulou uma informação aqui que não tem nada a ver. Mas computou sim os cartões aí para todos os times. Voltando aqui, galera, então feita a análise das tabelas, a gente tem aqui o comparar equipes, que isso aqui é bem interessante. Vou dar mais destaque para esse botão aqui. Vamos lá comparar as equipes. Tá dando erro aqui porque estava selecionado do campeonato italiano, né? Como eu mudei ali o campeonato, vai dar erro mesmo, porque não tem mais a informação. Então vou botar aqui a informação do jogo que a gente está analisando, né? Do time Tottenham contra o Chelsea. Já deu, vou ter que fazer 3 vezes, galera, porque são três tabelas diferentes que ela está puxando o resultado. Então a primeira aqui é do desempenho, né? Tá dando aí duas equipes estão com 17 jogos no campeonato. Como a gente viu, o Tottenham tem um aproveitamento de 51% no geral, o Chelsea 57%. São 7 vitórias aí pro Tottenham, 5 empates, 5 derrotas, tá com 26 pontos. O Chelsea 9 vitórias, 6 derrotas, 2 empates, está com 29 pontos. Vamos passar aqui agora para a estatística de gols, que ela vai baixar as informações da tabela de gols.
Tottenham contra o Chelsea. Então aí pegando as informações da tabela, a gente está dando uma expectativa aqui de 3 gols, né? No geral aqui o ataque do Tottenham é forte, a defesa é razoável. No geral aqui o ataque do Chelsea é forte também, uma defesa razoável também. Né? A média de gols por jogo 3,29, estão empatados aí, né? Mas aqui a média de gols marcados, o Chelsea tem um pouquinho mais. E sofreu um pouquinho menos de gols. Ambas marcam, né? 76% dos jogos aí do Tottenham, ambas equipes marcaram. 65% dos jogos aí do Chelsea, ambas equipes marcaram. Aí aqui a gente tem informação legal também, é o percentual dos jogos com over goals. Então 100% dos jogos aí, como a gente havia dito, saíram pelo menos um gol, né, nos dois times. 94% dos jogos aí do Tottenham com mais de um gol, 82% com mais de um gol aí pro Chelsea. A gente vai vendo aqui bem, como eu disse para vocês, é bem melhor do que a gente está olhando aqui na tabela. Nesse bolo aqui, né? Ele separa as informações legalzinho aqui pra gente. Tem uma informação legal que também, ó, venceu sem sofrer gol. Apenas 12% dos jogos o Tottenham venceu sem sofrer gol, né? Então a defesa dele sempre cede um golzinho. Já o Chelsea já venceu mais sem sofrer gol. Perdeu sem marcar gol, 12% também pro Tottenham, então embora ele perca, ele consegue marcar um golzinho em quase todas as partidas. E o Chelsea 18%, então tá até a mesma coisa, né? Mas é uma coincidência aqui, se a gente pegar outro jogo vai dar diferença. Só pegar outro time aqui, Leicester. Só pra mostrar, ó, deu diferença. 83% dos jogos ele venceu sem sofrer gol. Ele perdeu sem marcar gol apenas 6% dos jogos. Então foi só uma coincidência mesmo aqui pro Chelsea. Então a gente pode comparar aqui, a tabela pega as informações no geral, né, no campeonato. A gente pode comparar com a nossa análise específicas lá, né, clicando aqui no botão aqui de atalho. Probabilidades, né, está dando uma chance de 67% para ambas marcam. Lembrando aqui que a gente está pegando um time jogando em casa, um time jogando fora de casa. E aqui na tabela a gente tem informação no geral, né. Clicar aqui na balancinha. No geral aqui a gente tem 71% de chance de ambas marcam. Então acho legal sempre confrontar essas informações, né, galera? Quanto melhor análise a gente fizer, mais chance a gente tem de acertar. E aqui a última comparação aqui, escanteios, né? Vamos selecionar então o Tottenham. Tottenham aqui. Contra o Chelsea. Vai dar as informações de escanteios pra gente. Expectativa de 9,95 escanteios. Como eu disse pra vocês, não tá próximo de 10, né? Então tá meio que dividido. Pode acontecer um over ou pode não acontecer. Novamente, galera, a gente tem um atalho aqui, ó. Posso clicar aqui no atalho de escanteios. Então fica bem legal da gente comparar, né? Aqui a análise levando em conta os últimos 10 jogos. Então tá dando uma média de 9. A média aqui nos últimos 5 jogos é uma média de 10. A gente voltando aqui para a balancinha, a gente vem aqui na comparação. E ficou muito legal para analisar cantos agora, galera. Ficou até melhor para analisar cantos. Usando aqui essa comparação da tabela com a nossa informação aqui de análise de escanteios, vou te mostrar que ficou bem mais completo agora. Que agora a gente tem aqui separado aqui cantos a favor e cantos contra, o que a gente não tinha nessa tabela aqui. Então voltando, cantos a favor, Tottenham é razoável, né? Cantos contra razoável também, porque a gente vê aqui que cantos a favor, o Tottenham tem uma média de 4,76 e cede uma média de 5,71. Então não faz muito, mas cede aqui razoavelmente. Os dois razoáveis, na verdade, né? Tá próximo de 5 aí. Já o Chelsea
Cantos a favor ele faz muito. A gente vê que tem uma média de 6,12. Isso aqui é uma média já, para quem aposta escanteio, já considero uma média alta de cantos a favor. Mas cantos contra excede muito pouco, né? A gente tem uma média aqui de 3,29. Então, olha só, ficou bem interessante analisar cantos agora, galera. E além disso, a gente tem a média no HT, né? O Tottenham ele faz poucos cantos aqui no HT e cede mais, né, do que faz. No FT já aumenta, né, quase que dobra. Mas mesmo assim ele continua cedendo mais do que faz. Já o Chelsea ele faz uma média bem legal aqui no HT, ele faz 2,35 e cede 0,88 aqui. Então ele faz mais e cede pouco. No FT também ele continua fazendo mais e cedendo pouco. O que isso significa? É até uma das estratégias para apostar em escanteio. Embora a gente não tenha uma média boa para apostar em over e under aqui, não dá para apostar em escanteios nesse jogo. Mas a gente pode apostar no mercado aí se aparecer. Um mercado muito bom também, que é o mercado de race. O race é o que? É quem faz mais cantos primeiro. Então a gente vê aqui como o Chelsea faz mais cantos. Tem uma média aqui de fazer muito. Ele tem 53% aí de race 3 nos jogos, né? E 47% de race 5. A gente vê aqui que race 3 até um mercado que eu não gosto muito de apostar em race 3 porque pode acontecer muito rápido, né? Porque às vezes sai um escanteio e logo em seguida sai o escanteio de novo, que o zagueiro corta para a linha de fundo. Então race 3 eu acho mais arriscado, não gosto muito de apostar no race 3. O race 5 já é um número maior, que dá pra gente acertar melhor, né? A gente vê que o race 3 aqui do Tottenham é 41%, então tá até interessante. Mas a gente vê como ele não tem uma média aqui de 5, ele faz uma média abaixo de 5 e cede mais do que faz, né? Ele não tem muito race 5, tem 18% apenas. Enquanto que o Chelsea tem 47%. Então a chance do Chelsea fazer um race 5 é bem maior do que o do Tottenham. E além de analisar isso, a gente analisa aqui esse gráfico aqui do HT, né? A gente vê que no HT ele faz pouco cantos, faz 1,53. Já o Chelsea faz mais, faz 2,35 e cede menos de um escanteio, né, no primeiro tempo. Já o Tottenham ele cede 2 escanteios no primeiro tempo. Então, para apostar em race, eu procuro sempre ver o time que tem melhor desempenho de escanteios aí no primeiro tempo, que é quem vai fazer escanteios primeiro, né? Então ficou bem legal comparar aqui. A gente compara os dados aí de análise de campeonatos com os dados de análise de jogos. Então fica bem legal aqui esse botão comparar equipes, que a gente separa aí os dados das tabelas. Ficou mais fácil de analisar. E a gente confronta esses dados aí com a análise de jogos aqui que a gente já tinha. Né? Ficou bem legal aí, ficou bem mais completo para analisar os jogos. Acho que ficou bem interessante, né, galera? Vamos voltar lá, só para falar mais uma última coisa. Análise de campeonatos. Então a gente tem as tabelas aqui. A gente pode ir clicando aqui em cima para mudar as tabelas. A gente tem aqui o comparativo. Então eu fiz esse comparativo todo aqui, achei interessante este jogo para postar. Então eu posso clicar aqui nesse disquetezinho para salvar essa análise. Então vai me dar aqui análise, já tinha feito algumas aí do campeonato inglês, né? Tem várias análises aqui. Esse jogo do Tottenham, já salvo até 3 vezes, né? Essa última vez que eu salvei aqui, ó, ele vai me dar um resumo dessas informações. Ó. Tem um ataque forte como mandante, uma defesa razoável, o visitante tem um ataque forte, uma defesa razoável também, uma média de 3,29 gols por jogo, ambas marcam 71% de chance. Aqui em cantos, o mandante é razoável, a favor, contra razoável também. O visitante faz muito, cede pouco. Então bem legal, né, galera? Tem as médias aqui a favor e contra no HT. Separadinho aqui, tem race 5 e race 7 também. Então a gente vê que o mandante aqui tem 18% de race 5, 18% de race 7. Então faz pouco race 5 e pouco race 7. Já o visitante, né, que é o Chelsea, ele faz 47% de race 5 e 41% de race 7. E a média de cantos esperados para esse jogo é de 9,95.
Então tá bem resumidinho, você pode fazer suas análises aí e deixa separadinho aqui registrado, né? Então bem legal. Voltando aqui, análise de jogos, Tottenham e Chelsea, a gente pode clicar no botão salvar jogo aqui, ou direto aqui na análise do jogo, a gente tem um disquetinho também para você salvar. Então clicando aqui a gente vai salvar, e vai ficar salvo nesse registro aqui, ó. 1x2, o Tottenham tem mais 53% de chance para vencer. Vai te dar o resumo, né? O ataque do Tottenham é forte, a defesa é forte. O ataque do Chelsea é muito forte, a defesa é fraca. Gols no HT, 94% de chance, ambas marcas 67%. A gente tem o over aqui 0,5, 1,5, 2,5, 3,5. Então 97% de chance aí para over 0,5, 87% para 1,5. Média de gols esperadas 3,94. Cantos over 50%. Cantos under 50%, como a gente viu estava dividido, né? E a porcentagem de 10 cantos que saíram é 50%. Média de cantos esperados 9,35, a tendência é neutra, porque a gente viu que está equilibrado. Então voltando, se a gente quiser procurar esses registros, a gente vem aqui no botão registro de jogos. Então a gente vai ter aqui dois registros de jogos, né? Os salvos em análise de campeonatos, que é na balancinha lá que a gente viu. A gente clica aqui. Ou a gente vem aqui, jogos salvos em análise de jogos, que foi esse último que a gente viu. Está salvo aqui. Então bem legal, você faz suas análises e deixa salvo para você não esquecer os jogos que você achou bom para postar, né? Caso você não queira mais esses jogos que você analisou, é só clicar aqui em limpar registro que ele vai apagar. Então apagou tudo, está vazia a lista aqui. Então é só voltar e sair. Então é isso, galera. Eu sei que o vídeo ficou grande, mas eu precisava mostrar para vocês aí o funcionamento da planilha. Porque às vezes alguém quer adquirir a planilha, quer saber direitinho, passo a passo como funciona, como usar. Mas eu acredito que tenha ficado bem fácil aí de entender, né? Tentei colocar um gráfico aí fácil, intuitivo, para vocês estarem manuseando com facilidade. Novamente mostrando aqui a análise de campeonatos. A gente seleciona o campeonato aqui que você deseja analisar. São cerca aí de 70 campeonatos que a gente tem. Aqui os botões aqui das tabelas. Aqui em cima você pode ir mudando, não precisa estar voltando a tela, né? Voltando lá no início, a gente tem análise de jogos. Você já conhece a lista de jogos para selecionar o jogo. Aí a gente tem a análise do jogo, as guias aqui específicas da análise do jogo. Aqui em cima a gente pode selecionar escanteios, confronto direto. Então tem bastante atalho para facilitar e te poupar tempo, né? Se a gente quiser voltar direto para a tabela, tem as guias aqui no quadradinho aqui em cima. A gente vai direto lá para a tabela. Aqui a gente volta direto para a análise lá. Então fica bem fácil analisar. Então é isso, galera. Espero que essa planilha possa ajudar bastante a análise de vocês. Que vocês possam ter sucesso nas apostas. Deu muito trabalho para fazer. Gastei muito tempo mesmo, vocês nem têm ideia. Para deixar bem funcional a planilha, ficar fácil de usar e trazer muitas informações. Mas informações boas, né? Não informações aí desnecessárias. Porque tem muitas planilhas por aí que o cara joga uma pilha de informações que na verdade mais confunde a gente. Fica mais difícil de analisar. E à primeira vista a gente olha assim, pô, a planilha é boa. Mas na verdade está tudo bagunçado. Fica difícil a gente achar as informações que a gente quer. E aqui eu acredito que eu consegui deixar bem separadinho, com várias guias aí para você selecionando o que você quer ver, né? Não fica aquela bagunça poluída. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo também. Se você gostou, deixa o like aí, se inscreva no canal para estar ajudando a gente também. E agora eu vou dar um tempo com planilha, né? Só devo mexer se tiver alguma atualização para fazer, alguma nova ideia que eu tenha. Mas no mais, agora não vou estar mexendo tanto com a planilha, porque já cheguei nas duas planilhas aí que são muito boas, né? Já ficou do jeito que eu acho bom para estar ajudando a gente. E pro ano que vem aí eu pretendo estar fazendo mais análise no canal, né? Tá ajudando vocês aí com análise. E a planilha aí um trabalho à parte aí que a gente faz. Então é isso, galera. Até a próxima. Boas apostas e bons lucros. Valeu!